vou trazer aqui uma perguntinha do chat. Claro, não sem antes dar boa noite pro Eduardo Riga, que chegou já trazendo uma pergunta que eu já sabia que você ia responder, que era a diferença do DISC e o MBTI, então já até deixei, né? Já foi. Boa noite ao Emanuel Holanda também. E o nosso amigo Fábio está trazendo uma pergunta. Eu sempre tenho a impressão que é uma pergunta retórica, mas essa é uma boa pergunta. Qual a diferença entre fazer melhorias entre soft skills e rodar um DISC? O que você responde na prática para o Fábio? Fábio, essa é uma pergunta muito boa, porque eu já vou pegar o gancho aqui para explicar uma correlação entre o DISC e soft skills, né? Uhum. Então, quando a gente fala de soft skills, nós estamos falando de competências socioemocionais, competências criativas, que são competências que a gente fala que fogem do espectro técnico, né, das capacidades técnicas. Então, são capacidades do ser humano que uma máquina não vai poder desempenhar tão prontamente, né? Então, tem gente preocupada, né, com a IA, né, inteligência artificial, nós vamos perder as nossas capacidades para a máquina. A máquina, ela utiliza hard skills, ela utiliza capacidades mais técnicas. Então, a questão da gente sentir o afeto, da gente usar a intuição, tomada de decisão, e aqui a gente começa a entrar em pontos mais profundos, ou da psicologia, da economia comportamental, né, e falando voltado para o mundo de business e processo de negócios, quando a gente fala de usar a nossa intuição para processos de decisão, a gente começa a entrar no mundo dos vieses e das heurísticas, que são processos muito rápidos que nós tomamos de decisão, que muitas vezes nós nem percebemos que tomamos. Né? Então, são processos que, às vezes, nós somos influenciados e condicionados a ter, às vezes, nós absorvemos isso, né, por uma herança ou por uma apreciação ou admiração por alguém que a gente tem por autoridade ou por ter uma certa propriedade de conteúdo. Então, essas apropriações que a gente faz, esses filtros, são importantes para a gente delimitar essas nossas decisões e o que decidem, né, o que decidem não, o termo seria o que diferem entre as capacidades técnicas e as nossas competências comportamentais. Em relação ainda a isso, né, e falando sobre o DISC já, quando a gente passa por processos de seleção, a gente vê LinkedIn, a gente manda currículo, a gente está mandando as nossas capacidades técnicas. A gente está demonstrando aquilo que a gente já fez de especialização técnica. Muitas vezes nós somos contratados pela essa parte técnica, e aí no dia a dia as pessoas conseguem avaliar como nós realmente somos, como nós agimos, como nós pensamos, como nós falamos, comunicamos, como nós absorvemos, como nós expomos. E aí a gente está falando bastante do comportamento. E muitas vezes nós somos demitidos justamente por causa desses comportamentos, que ou eles não são adequados, ou eles são insuficientes, ou nós temos dificuldades em fazer essas melhorias desses comportamentos. E aqui é onde a gente chega na pergunta do Fábio, né, de falar sobre a melhoria de soft skills, né, fazer um upskilling, né, ou como que isso tem a ver com o DISC. O DISC em si, ele não mede competências socioemocionais, ele não mede competências comportamentais. Então, por exemplo, você não vai ver uma pessoa falando que faça o DISC para saber o quanto você é criativo. Porque a criatividade é uma competência socioemocional, é uma competência inata do ser humano. Precisa de tempo, de trabalho, de desenvolvimento? Precisa. Pode ser desenvolvida? Pode. É algo talento, é natural? Olha, tudo que a gente fala do ser humano pode ser desenvolvido. Da mesma maneira que pode ser construído, pode ser desconstruído. Da mesma maneira que você colocou algo na tua cabeça, você pode tirar também, ou às vezes nem tirar. Você permanece com aquele conhecimento dentro da sua cabeça, né? Você, por exemplo, eu coloquei A na minha cabeça, eu uso A há muito tempo. Pô, mas agora o IDEC e o DAS trouxeram B para minha cabeça. Assim, beleza, agora eu tenho a opção de escolher entre A e B. Qual que eu uso? Assim, cara, mas eles me deram um insight com esse B. Misturando o A com o B, eu tenho C. Então, a gente consegue fazer esses processos, tá? Então, tudo pode ser desenvolvido. É muito importante falar, então, de utilizar o DISC para a gente ver essa questão socioemocional, comportamental, né, soft skills, que o DISC ele não consegue mensurar esse tipo de competência. Ele pode direcionar, pode orientar, ele pode ajudar no processo de desenvolvimento,
saber se a pessoa tem isso como um ponto fraco ou se ela tem isso como um ponto forte. E o que, que isso tem a ver, como que isso pode auxiliar, né? Por exemplo, uma pessoa que quer falar em público, né? Por mais que você tenha técnicas de oratória, a pessoa só consegue desenvolver isso através do comportamento, através da prática, através da exposição, da vulnerabilidade de você se colocar no meio ambiente e falar. Você não vai conseguir melhorar a sua oratória só lendo livro. Você tem que falar. Se fosse só ler livros, a gente falaria que era uma upload mental e você está trabalhando capacidade técnica. Então, essa é a diferença. Você pode ler muitos livros, fazer muitos cursos, mas se você não colocar em prática de maneira ativa, ou seja, com atitudes e comportamentos, você não vai desenvolver, você não vai melhorar. Por isso que o DISC ele vai direcionar, nesse caso dessa competência que seria a oratória, porque você pode ver através do DISC que a pessoa ela é mais serena, ela é mais tranquila, você vê que os modos que ela se comunica são modos mais a menos, mais passivos. Quando eu digo passivos, né, é que ela precisa ser mais ativada. Né? Essa pessoa, ela pode ser ativa, mas ela precisa sempre de um estímulo. Agora, diferente de uma pessoa que já é muito falante, você, na verdade, para você ajudar essa pessoa a interagir, você tem que contê-la um pouco. Né? Você tem que conter a atividade dela, porque ela é muito hiperativa. Olha só, né? Até um redundância, né? Ela é muito hiperativa, porque ela já tem atividade alta, né? Ela é hiperativa, só que ela acaba exacerbando isso, e é aí que a gente fala aqui no DISC, quando você pega um ponto fraco e eleva ele ao extremo, ele se transforma em vulnerabilidade. Né? Um cara que fala muito pode ser muito bom orador, só que o cara pode ser prolixo. Ele fala muito, fala muito, fala muito, dá voltas, voltas e voltas, ninguém entende. Então não é porque ele fala muito, né, que esse cara tem uma boa competência de orador. Né? Ele simplesmente é extrovertido, ele é expansivo, ele fala bem, só que ele fala e ninguém entende. Né? Uhum. Então isso não significa, mas quer dizer que pelo menos a barreira de você precisa ter coragem para se expor, nesse ponto você já vê que essa pessoa ela não vai ter esse problema, ela vai ter um outro problema. Talvez seja se conter um pouco mais. Então, nesse ponto, o DISC vai orientar. Eu estou trazendo aqui um exemplo, né? Fazer uma linha de pensamento para exemplificar o que o Fábio está perguntando, porque isso pode funcionar em vários outras maneiras, né? Vários comportamentos e segmentos. Então, Fábio, se você tiver dúvida em relação aos soft skills mais específicos, escreve aí no chat, né? Comenta aí, fala assim, mas e tal soft skill, e tal competência, como é que eu trabalho com o DISC e tal? E aí eu vou poder te orientar um pouquinho melhor, mas mais abrangentemente é isso.